Imagine a Europa em 1918. Uma terra devastada. Trincheiras intermináveis cortando o continente como cicatrizes abertas. Milhões de homens vivendo em buracos enlameados, cercados por ratos, fome e o cheiro constante da morte. Cada dia é um ciclo de bombas, ataques de baioneta e ordens repetidas de avançar alguns metros sobre a lama apenas para morrer sob o fogo inimigo. Nos céus, uma nova arma havia surgido: os aviões. Frágeis, feitos de madeira e tecido, com motores que mal chegavam a 120 quilômetros. Ainda assim, eram vistos como maravilhas. Pela primeira vez na história, batalhas aconteciam no ar. Os pilotos se tornaram heróis românticos, cavaleiros de uma era moderna. Nomes como Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, que acumulava 80 vitórias confirmadas, eram reverenciados quase como super-humanos. Para muitos soldados nas trincheiras, ver aviões duelando era como assistir a deuses brigando no céu. Agora imagine que, em meio a esse mundo, surge uma máquina que não pertence àquele tempo. Um rugido estrondoso corta os céus. O som não é de hélice, não é de motor a pistão. É algo totalmente diferente, algo que os homens de 1918 jamais ouviram. Entre nuvens, desce um caça do século XXI, invisível ao radar, embora naquela época nem radar houvesse. Veloz como o trovão, armado com mísseis capazes de destruir alvos a dezenas de quilômetros, uma fera tecnológica jogada 100 anos no passado. O que aconteceria se um F-22 Raptor, ou qualquer caça moderno, fosse parar na Primeira Guerra Mundial? Será que um único avião poderia encurtar a guerra mais sangrenta do início do século XX? Ou seria apenas uma chama passageira, incapaz de mudar o destino já traçado? Primeiro, a comparação. Em 1918, um avião de caça atingia 150 quilômetros. Um caça moderno ultrapassa 2.400 quilômetros. A altitude máxima naquela época era de 6.000 metros, hoje 20.000 metros. Armamento em 1918, 2 metralhadoras calibre 30. Armamento moderno, 8 mísseis ar-ar, 2 mísseis ar-terra, bombas guiadas por laser e um canhão de 20 milímetros disparando 100 tiros por segundo. A diferença é tão absurda que beira o surreal. É como soltar um tubarão em um lago de patos. Mas essa superioridade não é apenas técnica, ela é psicológica. Imagine estar em uma trincheira e ver no céu algo que você não consegue compreender. Uma explosão repentina engole um esquadrão inteiro de aviões inimigos. Nenhum sobrevivente, nenhum aviso. Apenas fogo e destroços caindo. O que os soldados diriam? Um dragão apareceu. Os deuses intervieram. O diabo está lutando ao nosso lado. O impacto moral seria imenso. Mas vamos aos cenários possíveis. Cenário 1. O massacre imediato. O piloto moderno usa todo o poder de sua máquina de uma vez. Em minutos, 30 aviões alemães viram destroços. O Barão Vermelho e seus companheiros não teriam chance de reação. Em uma manhã, a era romântica da aviação terminaria. A mensagem seria clara: lutar no ar é suicídio. Cenário 2. O fantasma dos céus. Em vez de usar tudo de uma vez, o piloto age com inteligência. Ele surge de repente e derruba alguns alvos. Desaparece. Horas ou dias depois reaparece. Ninguém sabe quando, ninguém sabe como. Logo, o simples som no céu gera pânico. Os alemães param de voar. As missões de reconhecimento cessam. A artilharia, sem olhos no ar, dispara às cegas. A guerra aérea acaba não por falta de aviões, mas por puro medo. Cenário 3. A captura. O inimaginável acontece. Uma pane, falta de combustível ou um acidente. O caça cai em território inimigo relativamente intacto. Os engenheiros alemães não conseguem reproduzi-lo, mas aprendem conceitos de aerodinâmica avançada, asas em flecha, motores a jato, princípios de radar. O resultado? A Segunda Guerra Mundial chega mais cedo, talvez em 1930, com armas devastadoras. O que parecia uma vantagem se transforma em um desastre histórico. Cenário 4. O prolongamento. E se os generais simplesmente se recusassem a acreditar?
E se, mesmo diante de uma arma impossível, eles dissessem: lutaremos até o fim? A Primeira Guerra já era marcada por essa teimosia. Quantas ofensivas foram lançadas, sabendo que milhares morreriam sem conquistar nada? É possível que, mesmo diante de um caça invencível, a guerra continuasse. Mais lenta, mais amarga, mais absurda. Agora, vamos escalar ainda mais. E se esse caça tivesse reabastecimento? Não apenas um tanque, mas 3 recargas completas. 4 missões no total. Isso significaria centenas de aviões abatidos, fábricas destruídas, linhas de suprimento cortadas. Em poucos dias, a Alemanha perderia completamente o domínio do céu. Sem reconhecimento, sem comunicação eficiente, sem moral. Talvez a guerra terminasse meses antes. Talvez milhões de vidas fossem salvas. Mas aqui está a verdade. Mesmo um avião milagroso não mudaria o coração do conflito. A Primeira Guerra não era apenas sobre aviões. Era sobre impérios em decadência, nacionalismos inflamados, alianças quebradas. Era sobre líderes dispostos a sacrificar gerações. Mesmo que um caça moderno dominasse os céus, os soldados continuariam presos na lama. O gás mostarda ainda seria liberado. As metralhadoras ainda transformariam homens em números. E depois da guerra, a gripe espanhola ainda ceifaria milhões de vidas. Essa é a lição mais perturbadora. A tecnologia pode mudar batalhas, mas raramente muda as causas da guerra. E pense no aspecto simbólico. O Barão Vermelho, que morreu em combate real em 1918, teria sido abatido sem nunca ver o inimigo. Em 1918, teria sido abatido sem nunca ver o inimigo. Um míssil disparado a quilômetros de distância teria destruído sua aeronave em segundos. O herói lendário teria desaparecido como poeira, reduzido a mais uma vítima de uma arma incompreensível. A Era dos Cavaleiros do Ar terminaria não por evolução gradual, mas por um salto impossível. E então surge a reflexão. Se colocássemos armas do futuro no passado, o que realmente mudaríamos? Evitaríamos guerras? Ou apenas mudaríamos a forma como elas seriam lembradas? Será que a humanidade aprenderia com o choque? Ou apenas correria para criar mais armas ainda mais cedo? Agora eu pergunto, se um caça moderno realmente tivesse surgido em 1918, você acredita que a Alemanha teria se rendido imediatamente? Ou teria resistido até o último homem, mesmo sabendo que não havia chance? Deixe sua resposta nos comentários. Vitória rápida ou desastre maior? E se você gostou dessa viagem no tempo, prepare-se. Porque na próxima semana vamos responder outra pergunta impossível. E se 100 soldados modernos fossem transportados para a Batalha de Termópilas? Será que eles mudariam o destino dos 300 espartanos? Se inscreva, ative o sininho e até a próxima.